Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a polêmica do dimensionamento, né? Então, a importância do levantamento de dados de consumo para um bom dimensionamento. Você sabia que o sucesso do seu sistema começa com um bom levantamento de dados de consumo do seu equipamento? Se você não sabe ou se você acha que isso é uma chatice, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar por quê. Bom, pessoal, por que o levantamento de dados de consumo é tão importante e por que as empresas de energia solar fotovoltaica off-grid batem tanto nessa tecla? Eu elenquei aqui 4 das principais importâncias de você fazer esse levantamento de dados para que você tenha um bom dimensionamento e um bom começo de processo de compra. Então vamos lá. Primeiro, dimensionamento adequado. Conhecer as cargas de consumo é fundamental para dimensionar corretamente o seu sistema. Isso garante que você tenha painéis solares e baterias compatíveis para atender às suas necessidades energéticas. 2. Para que você tenha um orçamento assertivo. Ou seja, um levantamento detalhado ajuda a elaborar um orçamento realista. Nem um orçamento que você vai gastar demais com equipamentos que você não precisa e nem um orçamento enxuto, mas que vai te dar dor de cabeça. Você evita surpresas financeiras e garante que o investimento traga o retorno esperado. 3. Comprometimento com o sucesso. O comprometimento em realizar esse levantamento é um passo crucial. Um sistema bem dimensionado e orçado tem muito mais chances de operar de forma eficiente e duradoura. É você fazer jus ao seu investimento. E 4, autonomia energética. Lembre-se, se o seu sistema não estiver preparado para atender a sua demanda, você poderá ficar sem energia. Ficar sem energia no sistema off-grid. Isso vai contra a ideia de ser off-grid. Afinal de contas, se a gente coloca um sistema off-grid, é porque nós precisamos ter aquela energia disponível para quando precisarmos. E se você não tem energia elétrica da concessionária, se esse sistema falhar, você vai ficar na mão, né? Então, investir tempo e esforço no levantamento de dados de carga de consumo é essencial para garantir que o seu sistema off-grid funciona de maneira eficaz e sustentável. Vamos juntos nessa jornada rumo à sua eficiência energética. Mas, Alessandra, quais são os dados que eu preciso passar para que você consiga fazer um bom dimensionamento? Não só eu, tá, pessoal? Mas todas as empresas de energia solar que você for pedir esse orçamento off-grid vão te pedir esses dados. Então não adianta você ficar nervosinho aí e falar assim, isso é obrigação sua saber. Não, não, não. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar os seus equipamentos. Então se você precisa da energia, se você precisa de um bom sistema, você precisa perder tempo não, né, pessoal? Pensar no seu investimento e caçar lá o consumo dos seus equipamentos e demonstrar o seu regime energético. Então vamos lá. O que nós precisamos para fazer um bom dimensionamento? Uma lista completa de todos os equipamentos que você pretende funcionar no sistema off-grid, colocando quais são os equipamentos, a quantidade e o número de horas por dia de uso e a tensão em que esse sistema funciona. Então, primeiro passo, montar uma tabelinha com esses itens. Vou colocar aí até a tabelinha de exemplo para vocês. Vamos lá. Equipamento, quantidade, potência em watts, número de horas por dia de uso e tensão de funcionamento do equipamento. Alessandra, mas eu preciso de tudo isso? Sim, se você quer que seu sistema funcione, quer que a gente apresente um orçamento que vai ser realista com a sua demanda de consumo, você precisa fazer isso sim. E como é que eu vou saber fazer isso? Pessoal, atrás dos equipamentos tem etiqueta de consumo deles, onde traz os dados elétricos. E se você
Não, e se o seu equipamento não tiver esses dados, você pega lá o modelinho do seu equipamento e entra lá no Google. O que não dá é para você achar que isso é obrigação da empresa que está fazendo o seu pré-dimensionamento. Porque aí, se você quiser que a empresa faça isso, ela vai querer te cobrar o quê? Uma consultoria. E de qualquer forma, ela vai precisar que você passe para ela também os modelos, porque cada marca e modelo tem consumos diferentes. Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte. Vai lá no seu equipamento e pega esses dados. Então agora vamos montar essa tabelinha. Vou dar um exemplo aí para vocês. Como preencher essa tabelinha? Imaginemos lá que a minha casa tenha 8 lâmpadas. Só que 6 lâmpadas eu trabalho com ela 4 horas. Eu deixo ela ligada somente 4 horas, que seriam as lâmpadas internas. E as lâmpadas externas, eu deixo elas ligadas por 12 horas. Por quê? Porque eu quero que a minha casa fique iluminada pelo lado de fora. Como é que eu transformo isso na tabela? Olha lá, luminária LED, quantidade 6, potência 30 watts, número de horas de uso 4 horas por dia. Ou seja, considerando uma média das lâmpadas que eu vou estar funcionando dentro da minha casa, 4 horas me atende. E aí eu vou colocar tensão de funcionamento. A minha casa, todos os meus equipamentos são 127, então eu já sei que nessa coluna eu vou colocar tudo 127. Essas outras duas luminárias, né, eu vou deixar acesas por 12 horas, porque eu quero que ela fique a noite inteira ligada, tá? Isso precisa entrar no cálculo. Eu tenho 2 televisões de 32 polegadas que consomem 48 watts. Eu assisto em média 4 horas de TV. Então, vou colocar isso na minha tabelinha. Vou colocar lá minha internet Starlink, porque afinal de contas, onde eu moro não tem energia. Então, uma internet Starlink, vou pegar o consumo lá do meu equipamento, 60 watts, e a minha internet fica ligada 24 horas. Ventilador de teto. Tenho 3 ventiladores de teto, um em cada quarto e um na sala. Os meus ventiladores de teto têm um consumo aproximado de 60 watts, né? Esse consumo deve ser, gente, o mais próximo possível da realidade, para que o sistema dê certo. E os meus ventiladores ficam ligados 8 horas por dia. E na minha cozinha eu tenho um micro-ondas médio de 1000 watts, e eu utilizo esse micro-ondas aí por 10 minutos por dia, talvez. Converto isso em horas, então 10 minutos dividido por 60, vou chegar aí em 0,2 mais ou menos, que eu uso o micro-ondas. E a geladeira, Alessandra, como fica? Gente, a geladeira, quando a gente compra o equipamento, ela vem com a etiquetinha lá do Procel e Metro, que me traz o consumo em quilowatt-hora mês. Vou dar um exemplo aqui para vocês da etiquetinha do Inmetro. Olha lá. Então essa geladeira, eu peguei um modelinho da Electrolux DF56. Veja aqui, ó, consumo dela 54 kWh mês. Ai, Alessandra, mas como é que eu transformo isso em watts? Gente, não precisa, tá? Se a coleta de dados que você estiver fazendo for para passar para uma empresa de energia solar, você monta essa tabelinha aqui com esses consumos e fala, olha, minha geladeira consome 54 kWh mês. E aí a empresa consegue fazer esse dimensionamento para vocês, tá? Então ninguém está falando aqui para você que você tem que fazer o trabalho da empresa. Não, você tem que passar o seu regime de carga. E aí a empresa, com base nisso, vai montar o seu dimensionamento, tá? Então assim, cada um fazendo a sua parte consegue ter um bom dimensionamento. Então nesse vídeo eu queria deixar para vocês a seguinte mensagem: o sucesso de um bom dimensionamento e de um bom relacionamento começa cada um fazendo a sua parte. Você precisa do dimensionamento, as empresas precisam das especificações dos seus equipamentos, tá bom? Então aqui fica a importância disso, e para você que acha que a obrigação de ter bola de cristal é da empresa, a gente desmistifica aqui, porque a nossa bola de cristal ela pode falhar e isso vai refletir na geração da sua energia. Um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo.